Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui com a NET Responde. A pergunta de hoje é: podemos ajudar pessoas que estão em processo de luto por um familiar? É uma pergunta simples, porém ela tem alguns fatores complicadores. Por exemplo, o que é luto? Luto é a resposta emocional que você dá a uma separação definitiva. É muito diferente quando, por exemplo, a pessoa que você ama tem que viajar por um longo tempo. Há sofrimento envolvido? Sim. Por que você não compara esse sofrimento com o luto? Porque você sabe que é temporário. E o fato de você saber que é temporário muda a sua perspectiva. Então, quando você fala de uma separação definitiva, uma separação sem retorno, que não há irremediável, a sensação e o impacto se torna muito intenso. Então, o que você acredita tem um fator importante com relação à sua resposta emocional. Então, eu vejo muitas pessoas criticarem: o espírita não sente, é frio. Não é bem assim. É que quando você é realmente espírita e não acredita que seja uma separação final, não é que isso mude quanto sofrimento você sente com a separação. Muda a sua resposta. Porque uma das coisas que você acredita e faz parte do seu ser é que a separação não é definitiva. Ela tem um prazo. Ou seja, envolve sofrimento, envolve dor. Ela pode ser extremamente intensa. Porém, existe a esperança do reencontro. Se não há nenhuma esperança de reencontro, significa que no início do processo você acredita que essa dor não terá fim. Porque quando você tem uma separação temporária, o que faz você suportar? É você saber que no final deste prazo você irá reencontrar e que a autodestruição não constrói. Então, quando você educa alguém e muda essa crença na separação definitiva e final, a forma com que ela lida com o luto fica diferente. Mesmo que a pessoa não seja espírita, a pessoa acredita na vida após a morte. Ela não vai ter um reencontro nessa vida, mas ela acredita que vai acontecer. E ela faz com que ela suporte. Quando você acredita que não há solução para o seu problema, você acredita que a dor será eterna. Não é, mas a sua psique acredita. Então, a maneira com que a pessoa lida com a partida de um parente pela morte depende do seu background, se ela é espiritualista ou não. Bom, além disso, a intensidade do sofrimento, tanto na separação longa quanto curta, ela é proporcional à ligação emocional que você tem com a pessoa, ao tanto de suporte que ela dá. Então, pessoas que têm uma ligação muito próxima, muito interdependentes, elas vão ter um sofrimento mais intenso. Bom, sofrimento tem prazo. O problema é, quando você tem noção da passagem do tempo, você se distancia desse emocional. Muitas pessoas se perdem na dor e perdem a noção do tempo. Então parece que a dor não tem fim. Uma das terapias para isso é fazer a pessoa ter consciência da passagem do tempo. Então muitas pessoas, na ânsia de proteger o outro da dor, tiram ela de uma rotina que permita ela ver o tempo passar. Então, se ela não tiver que fazer nada, não tiver nenhuma obrigação, nada vai fazer com que ela saia. Então, é importante que responsabilidades sejam passadas a essa pessoa. Outra coisa, se houve uma convivência muito prolongada com essa que partiu, o ambiente está cheio de lembranças. Então, é importante a pessoa ter responsabilidade e sair um pouco do ambiente, para que ela não se perca nas lembranças do que ela perdeu. Então existem várias técnicas, tudo depende da relação, da intensidade, da forma que a pessoa lida. Porém, uma coisa eu posso afirmar: quando o luto se prolonga além de um determinado limite, que varia de pessoa para pessoa, vamos lá, você está sentindo dor. Não estou falando de luto, você quebrou a perna e é uma dor muito intensa.
Se você tiver que suportar essa dor por um longo tempo, você vai ter um desequilíbrio de neurotransmissores. Porque é a forma com que o ser humano cria, são mecanismos de enfrentamento. Então, a dor muito intensa, ela joga na corrente sanguínea uma série de substâncias tensionantes. Se essas substâncias ficam durante tempo demais na nossa corrente sanguínea, elas podem causar um desequilíbrio. Então, por exemplo, você perdeu alguém que você amava muito, a sua dor é muito intensa e ela está se prolongando. O que vai acontecer? Depois de um tempo, você não vai mais conseguir sair sozinho, porque muito desse sofrimento passou a ser um fenômeno físico, desequilíbrio de neurotransmissores. Você vai precisar da colaboração de uma substância química que ajude você a superar. É o que a gente chama de antidepressivo. Mas a sua depressão não é de origem endógena. Ela é causada por um acontecimento. Então, quando você toma um antidepressivo, você tem uma melhora, mas não some a tristeza, porque o que você está sentindo não é depressão, é tristeza. Essa tristeza prolongada se converteu num fenômeno físico chamado depressão. Aí, nesse caso, você vai precisar de um apoio de uma medicação. Então, eu falei, cada caso é um caso. Então, quando o luto se prolonga, ele pode se converter num quadro depressivo. Aí, a medicação seria importante. O que a medicação vai fazer? Vai tirar? Não. Ela vai tirar o fator depressivo, que era o fator físico causado por uma tristeza. A tristeza é um sentimento, não tem remédio que tire. Então, você vai sentir falta, você vai sentir saudade. Vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. Você vai se acostumar com essa ausência, você vai se acostumar com a falta, mas não vai desaparecer. E também não vai poder substituir por outra pessoa. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a tristeza existe, tá? A falta, a saudade, são sentimentos naturais do ser humano, fazem parte. Lidar com isso é uma coisa que você aprende no seu desenvolvimento. Você não aprendeu a lidar com a perda na infância, vai ser muito complicado lidar com a perda na fase adulta e ainda mais difícil. Por quê? Porque por isso que a educação é importante. Nós precisamos ensinar as crianças a lidarem com as frustrações da vida, com a perda, porque isso faz parte da existência. Então, se a criança nunca lidar com a perda, a ausência, a impossibilidade, como é que ela vai desenvolver a resistência necessária para lidar com isso na idade adulta? Então, muito desse sofrimento extremo que algumas pessoas estão sofrendo hoje vem do que a gente chama de falta total de limites ou de um treinamento para a realidade da vida. Se você criar a sua criança como se o mundo fosse a Disneylândia, ela terá muita dificuldade a lidar com a realidade, que não é assim. Todos nós vamos passar por finais de relacionamento, pelas perdas, pelas frustrações, por problemas os mais variados. Fazem parte da vida. Por isso, você deve ser educado a lidar com isso. Então, como ajudar um parente ou uma pessoa que nós conhecemos a lidar com o luto? Você deve favorecer o ambiente sem tirar dela a responsabilidade, deve fazer com que ela tenha que assumir algumas tarefas. Por quê? Para que um dia depois do outro se distancie. Você vai auxiliar o máximo possível, mas sem tirar dela suas tarefas ou responsabilidade, porque responsabilidade nos ajuda a superar. Por exemplo, se você é responsável por uma criança, tirar totalmente da pessoa a responsabilidade vai fazer com que, eu não tenho nenhuma função mesmo, eu posso então me afundar na autodestruição. Então, responsabilidades não são coisas ruins, são coisas que nos ancoram na terra. Responsabilidade, algo que pertence a você. Então, nós vamos ajudar, vamos aliviar, vamos facilitar, mas não eliminar a responsabilidade, porque responsabilidade ajuda na superação. Agora, como eu disse, cada caso é um caso. Então, não existe uma forma única de lidar. Existem pessoas que vão querer ficar sozinhas. Então, a invasão naquele de ajudar atrapalha. Porque a pessoa não consegue expressar o seu sofrimento. E expressar o sofrimento é importante. Não para sempre, mas é importante. Se você segurar tudo, você pode
somatizar e transformar num sintoma físico. Como eu falei, existem pessoas extrovertidas que lidam com o sofrimento externalizando, tem outros que têm, ou como eu falei, cada caso é um caso. Algumas pessoas precisam de apoio, outras precisam de mais solidão, mas não de mais. Deixa eu explicar uma coisa importante. Existe um pensamento budista que eu acho maravilhoso, chamado equilíbrio. E existe uma metáfora maravilhosa para expressar esse equilíbrio. Você tem um violão, um instrumento musical que pode produzir músicas maravilhosas. Porém, se você apertar demais a corda, ela arrebenta e você não tem música. Mas se você deixá-la totalmente frouxa, também não toca. Então, para que esse instrumento maravilhoso produza música, é necessário que a corda esteja na afinação correta. Nem de mais, nem de menos. É a metáfora perfeita para o equilíbrio que constrói. Então, nem apoio demais, que tira a responsabilidade, nem apoio de menos, que abandona. Como eu disse, cada caso é um caso, é necessário você avaliar e, em alguns casos, é importante que você procure apoio terapêutico, porque se esse luto se transformar num quadro depressivo, ela vai necessitar de medicação, porque deixou de ser apenas um fenômeno psíquico e passou a ser um fenômeno físico. A medicação vai ser muito útil. Mas, gente, dar medicação para tirar o luto não funciona, porque luto vem da tristeza. E tristeza é um sentimento, não uma doença. Então, assim, a melhor maneira é você começar a ajudar seu parente, aquele que você ama, a lidar com o luto desde criança, ensinando a sua criança como lidar com a perda, assumindo responsabilidades, ensinando para ela a importância e que algumas coisas acontecem independente dos nossos desejos, independente da nossa vontade. E aos poucos, ensinando a criança sobre isso, ela vai crescer um adulto saudável e preparado para lidar com as vicissitudes da vida. Desculpe aproveitar essa pergunta, que deve estar apoiada em um acontecimento muito triste, muito comum nesse fenômeno que estamos vivendo na atualidade, no momento, para aproveitar a importância da educação integral, em todos os aspectos, inclusive na educação emocional. Espero ter ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.